presença de Yeshua, Hamashim, Deus Emanuel, o Deus conosco, aquele que está presente nesse lugar, aquele que altera as coisas, aquele que muda as coisas, aquele que nos levanta, nos abençoa. Nós exaltamos o teu nome, reconhecemos que tu és o Senhor, o dono de tudo. Estamos aqui porque você permitiu isso. É a tua vontade que estamos vivendo aqui. Não saiamos desse lugar, Pai, sem receber revelação em nosso coração. Eu oro para que cada mente, cada coração aqui possa receber a tua palavra, Pai. Possa ouvir a tua verdade, possa ser inundado da tua presença. Oh, Espírito da verdade, enche este lugar, Pai. Mais e mais, mais e mais, mais e mais, mais e mais. Adore Ele, Ele é digno. Adore, adore o nome daquele que está sentado no mais alto lugar. Com o céu nós cantaremos que só o teu nome é digno de glória. Tu és digno de glória, de força e honra. Com o céu nós cantaremos que só o teu nome é digno de glória. Aleluia. Revela a sua vontade ao nosso coração, Pai. Não seja aquilo que eu quero, mas aquilo que você quer. Com o céu nós cantaremos. Não seja, eu não fale aquilo que os meus olhos veem, mas aquilo que o teu coração sabe, Pai. Dá-nos espírito de sabedoria e revelação, no pleno conhecimento do Senhor, e ilumina os olhos do nosso entendimento, para que saibamos qual é a esperança do nosso chamado, qual é a nossa gloriosa herança na riqueza dos santos, e saber qual é o poder que nós temos, o mesmo poder que você usou para ressuscitar a Jesus dentre os mortos. Sejamos edificados essa noite, fortalecidos e vivificados, e submetemos, Pai, a tua unção e a tua palavra. E te agradecemos, Pai, pela fé já agora, desse instante, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Você pode se assentar. Obrigado, gente, vocês são bênção. Todos estão bem? Deixa eu pôr um cronômetro aqui, que senão eu não paro. Deus é bom. Não, você não ouviu o que eu falei, eu vou dizer de novo. Deus é bom. Agora você ouviu. Bem, eu estou muito feliz de estar aqui, né, de estar aqui com vocês. Agradeço, né, aos pastores pela oportunidade, o privilégio de estar aqui, né. Sei que isso também é resultado da escola, do Rema. Então, obrigado ao diretor, pastor. Eu sou grato, né, porque eu conheço essa casa aqui há bastante tempo, né, e eu sou recebido como se fosse de casa. Amém? Tem algumas pessoas, claro, que não me conhecem, porque isso é o resultado de crescimento. Crescimento trazem pessoas novas, né? Mas amém. Bem, eu vou falar um pouco, é claro, daquilo, vou tocar um pouco naquilo que eu tenho tocado na matéria, falado sobre aliança, mas Deus colocou algo em meu coração, e às vezes é complexo lidar com
com aquilo que o Espírito Santo às vezes comenta ou fala conosco, porque nem sempre parece com aquilo que a gente vê. A realidade muitas vezes mostra uma coisa que para nós não tem nada a ver. E eu falo, eu vou confessar, a gente não pode confessar isso comigo, mas eu estou tremendo aqui. No sentido não de ministrar, mas no sentido, cara, Deus, o Senhor tem certeza que é isso que o Senhor quer que eu fale? Mas eu creio que você vai ser edificado, eu creio que a palavra vai te alcançar. E eu queria falar, um tema aqui que eu sugeri foi saindo da escuridão. Você pode colocar lá na sua hashtag paulada.com. Mas amém, eu creio que Deus vai falar conosco, amém? Eu queria que você abrisse sua Bíblia lá em Efésios, no capítulo 2. Acho que os meninos vão colocar, não sei se eles vão colocar o versículo aqui, mas ainda que eles coloquem, irmãos, costume abrir sua Bíblia, viu? Não, eu vou dizer de novo. Aliás, aprenda a comprar a Bíblia de papel para você mostrar que é crente, que às vezes a gente não compra porque tem vergonha. Deus já começou a falar, Ele está falando. Então, honre esse livro, né? Ricardo, mas eu já conheço o versículo, então leia ele de novo, abra de novo. Sabe, tenha prazer na leitura da palavra, em meditar na palavra, em se dedicar a ouvir a palavra, porque isso é segurança para nós, amém? É segurança para você, segurança para mim, é a palavra que nos cura, é a palavra que nos liberta, é a palavra que nos levanta, é a palavra que corrige as coisas, é a palavra que salva o nosso casamento, é a palavra que nos prospera, é a palavra, sabe, que abre portas, que conecta pessoas. A palavra, ela é esse bombardear de Deus nas nossas vidas, que nos edificam. Amém. E Efésios, no capítulo 2, o versículo 1, eu vou ler o versículo 1 e o versículo 2, diz assim a palavra do Senhor: e vos vivificou, estando mortos em transgressões e pecados, nos quais, no passado, caminhastes conforme o curso deste mundo, e conforme o príncipe das potestades do ar, do Espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Eu vou ler de novo. Ele vos vivificou, estando mortos em transgressões e pecados, nos quais no passado caminhastes, conforme o curso deste mundo e conforme o príncipe das potestades do ar, do Espírito que agora opera nos filhos da desobediência. O apóstolo Paulo vai dizer em Gálatas, no capítulo 5, versículo 1, dizendo assim: firmemo-nos, portanto, na liberdade com que Cristo nos libertou. Não nos submetamos outra vez ao jugo de escravidão. Firmemo-nos, portanto, na liberdade com que Cristo nos libertou. Não nos submetamos outra vez a jugo de escravidão. Amém, gente? Ele nos vivificou, Ele nos libertou, Ele nos arrancou de um lugar de escuridão, de um lugar de escravidão, de um lugar de miséria, onde nós estávamos aprisionados. E o apóstolo Paulo vai dizer em Gálatas, como lemos, que Ele nos libertou para vivermos em liberdade, e nós não devemos usar a liberdade que nos foi dada para voltarmos a ser escravos. Eu vou dizer de novo. Jesus, Ele libertou você para que você nunca mais se coloque em escravidão. Ou seja, momentos de aprisionamento nas nossas vidas, coisas que muitas vezes como crentes carregamos,
como escravos, ou vivendo como escravos, não é resultado daquilo que Cristo fez, ou do que o diabo fez, mas é resultado daquilo que você escolheu fazer. Todo mundo rindo para mim, para ficar feliz. Ou seja, Paulo está dizendo que o crente, ele foi liberto para viver livre, mas é possível esse crente que foi feito livre se colocar de novo na cadeia e viver em lugares de escuridão, em lugares de depressão, em lugares de opressão, ferido, magoado, às vezes aprisionado por causa de uma palavra de alguém, às vezes por causa da palavra de um pai, de uma mãe, de um amigo, de um irmão, às vezes guardando mágoas de monstros que a própria pessoa criou. E eu sei exatamente o que é isso, criar monstros que às vezes não existiam. Eita glória. Eu espero que Deus esteja falando com você. Essa é uma noite de cura. Porque eu creio que o corpo de Cristo, ele é composto dos seus membros, e não adianta o pastor Fabrício dizer, vamos chegar até lá, se todos não chegarem junto, ele não vai conseguir sozinho, porque somos, como verbo juiz de fora, um corpo. Diga, eu sou um corpo. Um corpo. Aqui não existem muitos, existem só um. Eu vou dizer de novo, oh glória. Vocês não são muitos, nós aqui não somos muitos. Nós somos um Cristo. Nós fomos colocados nele, enxertados nele, inseridos nele. A Bíblia diz que somos membros do seu corpo, nós o representamos. Ou seja, ninguém pode ver Jesus se não ver através de você e através de mim. Somos nós que precisamos exalar o bom perfume de Cristo e demonstrar quem ele é. Mas é indiscutível que muitos de nós, não, eu vou ser da fé, poucos de nós vivem em um ambiente de escuridão, apesar de serem filhos. Estão vivendo como escravos, quando na verdade eles já foram libertos, e vivendo escravos por causa dessas coisas que eu disse, às vezes palavras, às vezes por coisas que ouviram, às vezes por comportamentos errados dos outros irmãos, e às vezes, muitas vezes, nós nos fechamos, sabe, nós enfrentamos desafios. Eu sei o que é enfrentar desafios dentro da igreja, eu sei o que é enfrentar, muitas vezes, problemas na igreja. Só de Verbo da Vida eu tenho 20 anos, é muito tempo. Então é impossível que não haja, sabe, rusgas, feridas, machucados na relação, porque, irmãos, as pessoas que mais nos machucam são as pessoas que mais amamos. Oh, aleluia. Ou seja, você precisa então pensar que talvez pessoas que te machucaram são exatamente as pessoas que mais amam você. E sabe por que machucamos pessoas que amamos? Porque temos liberdade de sermos esse jeito torto que a gente é muitas vezes. Bem, eu espero que Deus está falando com você, amém. Por que ferimos pessoas que estão próximas de nós? Ou pessoas que amamos, porque temos liberdade, construímos uma relação onde nós temos liberdade, e às vezes nós não usamos de tato, nós não usamos de limite, às vezes nós ultrapassamos os limites, nós não entendemos, mas eu vou te dizer, ainda que você tenha sido ferido, ainda que você tenha sido machucado, ainda que existam problemas, circunstâncias que se levantaram, ainda que você tenha criado monstros, eu vou te dizer, esse aí não é o seu lugar. Deus, ele tem um plano e um propósito para a tua vida, e eu vou dizer, aquilo que Deus estabeleceu nesse lugar, vai acontecer, e é com você, não é independente de você, mas é com você. E eu vim aqui essa noite como um profeta de Deus, para dizer que essas cadeias, elas vão ser derrubadas hoje. Essas rusgas vão ser arrancadas, claro, se você permitir.
Aleluia. Mas o Espírito Santo está aqui essa noite. E ele veio aqui para alcançar o seu coração e para te dizer: ei, filho, eu te amo, eu te desejo, eu te quero. Eu quero você no lugar mais alto. E talvez você está dizendo: eu não faço mais, eu não me abro mais, eu não confio mais. E Deus está dizendo: mas eu confio em você. Você já errou comigo e eu estou aqui, eu confio. Então aprenda a me refletir. Ou seja, a gente não dá conta sozinho. Mas olhando para ele, a gente pode dizer: uau, se ele confia em mim até hoje, eu posso ir mais um pouquinho, eu posso andar mais uma milha, eu posso confiar mais um tiquinho. Pensei que você ia ficar feliz. E entrando nisso, eu queria falar um pouco sobre Mefibosete. Eu falei sobre isso na aula, e eu quero tocar um pouco na vida do filho de Jonatas, e eu queria que você só ouvisse, não precisa abrir, o que está lá em 2 Samuel, no capítulo 4, versículo 4. 2 Samuel 4:4 diz assim: e Jonatas, filho de Saul, tinha um filho que era aleijado do seu pé. Ele tinha 5 anos de idade, quando as notícias de Saul e Jonatas chegaram de Jezreel, e a sua babá o tomou e fugiu. E sucedeu que, enquanto ela se apressava para fugir, ele caiu e ficou aleijado, e o seu nome era Mefibosete. Essa palavra, esse nome Mefibosete, significa destruidor da vergonha. Esse menino nasceu para destruir a vergonha. Não, eu vou dizer de novo. Esse menino nasceu para destruir a vergonha. Talvez ele não entendia o processo, talvez ele não entendia, sabe, aquilo que ele carregava. Mas esse menino, Mefibosete, a babá dele, a ama dele, foge, porque o seu pai e o seu avô foram mortos. E aquele menino elevado para ficar agora em lugares ocultos, escondidos. Nós sabemos a história, ele vai parar em Lodebar. E esse menino, ele vai crescer com essa consciência de medo. E é isso que muitas vezes acontece quando pessoas nos ferem, ou quando pessoas machucam, pessoas que amamos. Muitas vezes nós queremos nos esconder em esconderijos, nós não queremos, sabe, enfrentar os problemas. Muitas vezes nós temos medo de enfrentar aquilo que nós vemos como oposição. E eu vou dizer, irmãos, e esse menino agora, ele vai viver essa vida no caos, na escuridão, na miséria, porque ele não vai viver à altura daquilo para o qual ele foi destinado. Ele pertence a uma família, a uma dinastia real, ele tem direitos reais, ele tem direitos a benefícios reais, só que ele vai viver como se ele fosse comum. E eu vou te dizer, você não pode mais viver como comum. Você não é comum. Eu vou dizer de novo, você não é comum. Porque o sangue que corre nas suas veias não é o seu, é o dele. É daquele que está sentado no mais alto lugar. É aquele que venceu a morte. É aquele que ao terceiro dia ressuscitou. Nós não servimos a um Deus morto. O nosso Deus, ele venceu a morte. Aleluia. Todos os outros, sabe, todos os outros podem ser achados por aí. Os seus ossos estão lá, mas o osso daquele que, sabe, servimos não está no túmulo onde colocaram, porque ao terceiro dia a morte não pôde resisti-lo. Em 2 Samuel 9:4, o rei Davi, ele disse assim: onde está ele? Onde está esse filho de Jonatas? E Ziba disse ao rei: eis que ele está na casa de Maqui, filho de Amiel, em Lodebar. Amiel, o pai de Maqui, a palavra o significado do seu nome é povo de Deus. Ou seja, Mefibosete era povo de Deus. Eu vou dizer de novo, Mefibosete era povo de Deus.
Ele era escolhido de Deus, mas vivia em uma terra chamada Lodebar, uma terra sem palavra, uma terra sem plantio, uma terra devastada. Ele vivia em um lugar, sabe, de escuridão, apesar de ser povo, apesar de ser da dinastia, apesar de ter sangue real, ele vivia como escravo em escuridão. E eu vou te dizer, aleluia, muitos de nós têm se acomodado ou aninhado ou ficado aprisionado nesse lugar que não te pertence mais. Você não, Maquir, que é o cara que cuida de Mefibosete, significa vendido ou aquele que foi entregue. Então, Mefibosete, ele foi vendido, ele foi entregue a esse lugar sem recursos, a esse lugar sem amparo. Ele foi entregue àquele lugar, só que muitas vezes nós mesmos nem precisamos ser vendidos para esse lugar. Nós mesmos nos colocamos neste lugar onde estamos sem palavra, onde nós estamos devastados, onde nós estamos arruinados. Sabe, enquanto você vive em Lodebar, sabe, as promessas não podem se cumprir. Enquanto você viver em Lodebar, as posições que você deveria alçar, você não vai alçar. Enquanto você viver em Lodebar, você vai ver pessoas crescerem além do que você deveria. Sabe, elas vão chegar primeiro que você. Quando você fica aprisionado nesse lugar por causa de feridas, de marcas, e eu vou dizer, irmãos, eu sei o que são feridas, não é fácil se liberar de feridas, se libertar de feridas, sabe, de arrancá-las e jogá-las para o passado, porque é isso, elas estão no passado, elas não têm autoridade nem poder, elas podem até ter tido algum peso na sua vida, mas passou. Você não pode mais viver aprisionado naquilo que passou, aquilo que ficou para trás. Ei, deixando as coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação. Oh, irmãos, você não pode ficar parado. Sabe por quê? Porque o seu atraso é só vitória só para o capeta. É só ele quem ganha. Mas você perde, seus filhos perdem, sua esposa perde, seu marido perde, seus pais perdem, sabe, a sua igreja perde, todo mundo vai perder, enquanto você não estiver funcionando naquilo em que você deveria funcionar, porque é na junção de todas as juntas, é quando todos estão conectados, que a igreja cresce, a igreja não cresce sem você. Eu tenho um limite de crescimento, onde eu posso crescer sozinho, mas existem coisas que eu preciso crescer, que estão no Fabrício, que estão no Marco Túlio, que estão na Lohane, e eu preciso que eles cresçam para que eu seja alcançado. Estou bravo com o diabo. Eu não sei se está fazendo sentido, talvez está alcançando uma pessoa, ou está alcançando muitos, não importa. Mas a ideia é que nós não podemos mais viver nesse lugar de vergonha, de derrota, quando na verdade fomos construídos para sermos destruidores da vergonha. Nós não vamos mais carregar pesos, sabe por quê? Porque nós carregamos aquilo que destrói os pesos, aquilo que esmaga, oh aleluia. Vou dizer hoje, a pedra angular vai cair sobre nós, e a Bíblia diz que ela esmaga tudo. Nada que é contrário à vontade de Deus vai prevalecer na sua vida, na minha vida. Eu creio, nós vamos cumprir o propósito de Deus para as nações e para essa terra chamada Juiz de Fora. Talvez você vive como Mefibosete, alienado à aliança. Você nem compreende, talvez você não entende, ou talvez você nem saiba que existia um pacto, que existia uma aliança. Eu vou dizer, irmãos, a aliança ela é perpétua, a aliança alcança os filhos, alcança os netos, alcança os bisnetos. Se eu fizer uma aliança com alguém, é para a vida toda, irmãos. Meu Deus do céu.
E talvez você está vivendo em Lodebar porque não entende a aliança em que você está. Talvez você não compreende que você tem aliança. Ou talvez você sabe e está resistindo à aliança. Eu vou te dizer, não resista à aliança. Porque a aliança ela vai te levantar, te erguer. Ela vai te suprir, ela vai te alavancar. Ela vai te reposicionar. Em 1 Samuel 18, meu Deus, meu tempo. Versículo 1 diz assim: e sucedeu que quando ele terminou de falar a Saul, a alma de Jonatas foi unida à alma de Davi. E Jonatas o amou como a sua própria alma. E Saul tomou naquele dia, e não mais quis deixá-lo ir para a casa do seu pai. E então Jonatas e Davi fizeram um pacto, porque ele o amou com a sua própria alma. E Jonatas retirou de si a capa que estava sobre si, e deu a Davi, e também as suas vestes, a sua espada, o seu arco e o seu cinto. Ou seja, Davi e Jonatas, o pai de Mefibosete, entraram em aliança. E na aliança é isso, quando eu entro em aliança, o que é meu é seu, o que é seu é meu, tudo que você pode eu posso, o que eu posso você pode, quem você é eu sou, quem eu sou você é, há uma mistura, a vida é misturada. Só que talvez você pode ter crescido como Mefibosete sem pai, e você culpa tudo, culpa todo mundo. Porque você não teve uma referência. E talvez você tenha até pai, mas ele não foi presente. E às vezes a gente tem a mania de colocar isso na conta do pastor, porque agora o pastor é meu pai, ele tem que ser meu pai. E muitas vezes o pastor não vai conseguir ser presente na totalidade daquilo que você deseja. E às vezes você vai carregar mágoas, feridas dele. Hoje eu vou salvar o pastor, aleluia. Aleluia, Jesus. Eu vou dizer, irmãos, está na hora de amadurecermos. Eu não estou dizendo que essas coisas não são necessárias. São, irmãos. Eu sei o que é crescer em uma casa sem um pai. Não porque eu não tenho um pai, mas porque eu tive um pai que não sabia ser pai. E eu sei as marcas que aquilo causou na minha vida. Eu sei os buracos que aquilo fez na minha vida. Por isso nós, na igreja, nós valorizamos o pai e a mãe, o casamento. Nós honramos essa instituição, nós valorizamos ela. É por isso que nós defendemos ela. É por isso, irmãos, eu não sei porque eu vou falar isso, mas vou dizer. É por isso que nós precisamos sim defender ela nas nossas eleições, na nossa política. Ela é principal, porque sem ela não existe família, não existe governo, não existe estado, não existe país, não existe sem família. Nós estamos perdendo espaço. Sabe por quê? Porque as nossas famílias estão destruídas, e talvez por causa disso, porque não temos referência. Mas eu vou te dizer, ainda que você não tenha tido referência física, existe alguém que agora se apresentou para você, irmão. Ele é pai, ele é mãe, ele é amigo, ele é parceiro, ele não te deixa, ele não te abandona. E ele mostrou isso como? Fazendo aliança com você. E ele não te pediu nada, ele deu tudo. Ele deu a vida dele por você. Ele disse: ei, você é tão importante para mim, que eu vou me sacrificar por você, para você saber que eu te amo. Meu tempo. Tem que ficar lá, né? Depois eu não volto, pastor. Mefibosete, ele não entendia que ele tinha um pacto. Ele não entendia, porque eu compreendo a mente de Mefibosete. O pai, o vô foram mortos. Outro sobe ao trono. Um outro que ele não conhecia, um outro que ele não sabia quem era. E naquela época, dinastias, quando elas eram arrancadas de um trono, o rei que assumia, ele finalizava toda a dinastia, não por causa de raiva, mas porque aquilo podia ser um problema futuro. Alguém poderia requerer o trono para aquele que tinha direito legal de sangue. Você entende isso?
Mefibosete talvez não viveu na escuridão porque ele quis, mas porque ele foi imposto isso. Mas muitas vezes nós estamos vivendo na escuridão porque nós nos impomos isso. Nós estamos nos colocando nesse lugar onde nós não nascemos para estar, porque quando nós nascemos de novo, nós fomos arrancados desse lugar de escuridão. A Bíblia diz em Colossenses 1:13 que ele nos arrancou, ele nos tirou do império das trevas e ele nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual nós temos redenção e a remissão dos nossos pecados. Nós não somos mais escravos, não somos mais libertinos, nós não estamos mais aprisionados, nós não estamos mais, em decadência. Pelo contrário, a nossa vida agora é de glória em glória, aleluia. Nós estamos crescendo, avançando, oh, aleluia. A nossa vida é para cima, não é para baixo. E eu sei que muitos de nós estamos estacionados, mas hoje Deus vai acelerar as coisas. Talvez você está pensando, Ricardo, mas eu errei, eu falhei nisso, eu me magoei, eu me machuquei. Eu vou dizer, irmão, se arrependa, peça perdão. Eu vou dizer, o seu lugar está assegurado em Deus. O que é seu, ninguém tasca, ninguém toma. Se você for capaz de ouvir a voz de Deus essa noite, é essa noite mesmo, Ele vai te levantar para um lugar de onde você não deveria ter saído. Sabe, é impressionante quando o rei, ele vai se revelar como amigo de Mefibosete. Eu vou aproveitar meu tempo e só contar a história que está lá em 2 Samuel, capítulo 9. A história, e eu sei que os que são alunos ouviram a história, e é mais fácil, glória a Deus. Mas a história é que, quando Davi assume o trono, a primeira coisa que ele faz como rei é perguntar se havia alguém da descendência de Jonatas com quem ele pudesse ser benevolente. Eu vou dizer, quando alguém, e eu falei isso nas aulas, alguém de aliança, não esquece a aliança que fez. Alguém que faz pactos, eu sei que é difícil de nós compreendendo, porque somos ocidentais, não temos nenhum compromisso com pactos, nós não temos compromisso com assinaturas, com aquilo que nós fazemos um pacto com o banco, quebramos, nós fazemos um pacto com pessoas, quebramos, nós damos nossas palavras, as nossas palavras não valem. E a minha mãe me dizia, filho, a única coisa que você tem é o seu nome, na vida você só tem nome, se você não tiver nome, você não tem nada. E nós não sabemos porque nós fomos criados como gentios, pensamos como gentios, nós não pensamos como um povo de pacto, de aliança. Mas eu vou te dizer, irmãos, alguém que está inserido em uma realidade de alianças e de pactos, ele não quebra pacto, ele não se esquece do pacto. A primeira coisa que esse homem, ao subir no trono, que ele se lembra é: eu fiz um pacto e eu preciso honrar essa aliança, eu preciso honrar esse pacto. E ele diz: existe alguém da casa de Jonatas com quem eu tenho aliança, para que eu possa ser benevolente com ele. E um dos servos de Davi se levanta e diz: sim, existe um menino chamado Mefibosete, filho de Jonatas. E Davi diz: mandou buscá-lo. Agora, pense comigo, a cabeça de Mefibosete. Imagina ele descobrindo que o rei sabe onde ele vive agora. Essa apresentação ao rei não é uma apresentação normal. Ele não vai lá cheio de alegria. Ele não vai lá, com pompa. Ele não vai lá tipo, uau, o rei vai me honrar. Não, a cabeça dele é: cara, o rei vai me matar. Eu pertenço a uma dinastia que pode tomar aquilo que pertence a ele. Eu posso ser alguém para reivindicar o trono. Você está entendendo? Eu não sou benquisto, eu não sou aceito. Esse rei, ele vai me matar. Esse rei, ele vai me destruir. Esse rei vai me humilhar. E talvez seja isso muitas vezes que nós pensamos, quando muitas vezes ferimos pessoas, ou machucamos, ou andamos emburrados, ou vivemos na carnalidade. Nós pensamos que quando nos apresentarmos a pessoas
sabe, que estão em uma posição maior, ou que às vezes nós mesmos ferimos, ou que nós mesmos criamos monstros com essas pessoas. Nós pensamos isso, que essa pessoa vai nos matar, que essa pessoa vai nos esquecer, que essa pessoa não vai nos honrar, que ela não vai nos valorizar. E eu penso isso na cabeça de Mefibosete, enquanto ele está sendo levado pelos soldados até o rei, até o palácio, até o trono. E a Bíblia diz que quando Mefibosete chega até o trono, ao palácio, ele se prostra diante do rei como um cachorro. Ele diz, por que o senhor está lembrando de um cachorro como eu? Essa é a palavra que ele usa. E a primeira palavra que o rei diz para ele é, não temas. É foda, dá vontade de chorar. Porque imagine, irmãos, imagine você carregando todas as perebas que você carrega. As feridas, as marcas, os complexos, os medos, as angústias, os erros que você cometeu, os erros que cometeram com você. Imagina você carregando tudo isso e agora você está diante, sabe, do rei, daquele que representa para você tudo, né? A plenitude, a grandeza, a autoridade, a ousadia, a intrepidez, porque nós não estamos nos apresentando diante de qualquer rei, mas nós nos apresentamos diante do Rei da Glória, daquele que conhece todas as coisas. E eu imagino a cabeça de Mefibosete e Davi dizendo para ele, não temas, porque Davi sabia, ele sabia, esse menino deve estar tremendo, ele deve estar morrendo de medo, porque ele não entende que eu tenho um pacto, ele não entende que eu tenho uma aliança, ele ainda não sabe quem eu sou, ele nem tem ideia daquilo que foi feito. Eu vou te dizer, irmãos, talvez você não tenha ideia, mas algo foi feito para você há uns bons anos atrás, e talvez você não entende isso, e talvez você até sabe que foi feito, mas ainda tem vivido como mendigo, ainda tem vivido como miserável, ainda tem vivido como angustiado, ainda tem vivido como um depressivo. Eu vou te dizer, ei, esse dia pode acabar hoje, agora, nesse exato instante. Sabe por quê? A palavra, irmãos, ela está aqui, e a palavra, ela é capaz de libertar, ela é capaz de curar. Ei, hoje, se você quiser, o sol vai raiar sobre a sua vida, e cada mais está de noite, mas o sol da justiça está aqui, irmão. Ei, o Rei da Glória, aleluia, nada pode apagar o brilho dele. E quando Davi olha para aquele menino e diz, ei, Jonas, ei, Mefibosete, não temas. Não, eu vou falar mais alto. Deus está falando com Mefibosete nessa noite e dizendo, não temas. O rei Davi diz para ele, hoje eu restituo a você todas as riquezas do teu pai. Hoje tudo aquilo que você perdeu, as características, o cuidado, o consolo do seu pai, hoje eu vou restituir essas coisas a você. Aquele que não estava presente, hoje ele vai se fazer presente em mim. Aleluia. Hoje é cura, irmão. Hoje Deus vai restaurar coisas. Sabe por quê? No espírito está tudo certo, mas a alma precisa ser bombardeada com a verdade. A alma precisa ser levantada essa noite. Você não é mais um derrotado. Você não pode mais fingir que é feliz. Você tem que ser feliz. Ricardo, se você me chamar aí na frente, eu não vou ter coragem de ir. Irmãos, não importa. Ainda que você não venha, a promessa ainda continua. Eu sei que é difícil sair de um lugar de escuridão e ter que mostrar a cara para todo mundo, mas fique tranquilo, eu vou ser o primeiro a ficar aqui. Ricardo, você vive muitas vezes como Mefibosete? Ah, quem não vive, irmão? Não me diz que você é perfeito, não. Você é perfeito só dentro, mas sua alma ainda tem te escravizado. Mas hoje, o Mefibosete, esse Mefibosete, mendigo, miserável, esse pode morrer hoje. E nascer aquele que é príncipe, nascer aquele que tem direito, nascer aquele que tem, aleluia. Eu vou restituir a você toda a riqueza do teu pai.
E a partir de hoje, Mefibosete, você não vai comer em outra mesa, você vai comer na mesa do rei, como filho do rei. Sabe o que Deus vai fazer hoje com você? Ele vai te tirar dessa mesa de miséria em que você mesmo talvez se colocou. Ou hoje Deus, Ele quer quebrar essas amarras, essas correntes que foram criadas, Ricardo, mas foram tantas circunstâncias, eu sei, mas você não pode mais ficar aí, esse não é o seu lugar. O seu destino é maior do que você imagina. Você nasceu para um propósito, irmãos. Você não foi criado à toa. Você não é o resultado do erro, você é o resultado do acerto de Deus. O nosso Deus, em Isaías, diz que Ele faz o fim antes do começo. Deus não faz nada pelo início, Ele começa pelo fim. Ele faz tudo, está tudo pronto, aí Ele vem aqui e faz. Nasça, viva. Ou seja, se alguém nasceu, se alguém começou, é porque o fim já foi destinado, é porque o fim já é real. Quando Deus olhou para o Ricardo, Ele falou, uau, ele vai chegar nesse lugar, ele vai ser grande, ele vai conquistar, ele vai avançar, ele vai ser poderoso, sobrenatural. Gostei. Aí ele volta aqui, Ricardo, nasça. Eu vou te dizer, irmão, seu pai não errou com você. Ele não errou com você, ele não errou com você. Ele tem um destino para você e o destino... É forte. Hoje nós vamos comer na mesa do rei. Nós vamos até cear. Na mesa da aliança, na mesa do pacto, na mesa onde tudo é misturado, na mesa onde, irmão, não há mais confusão, na mesa onde não há mais limites, na mesa onde não há mais fraquezas, na mesa onde não há mais miséria, na mesa onde não há mais doença, onde não há mais depressão, não há medo. Nessa mesa há vida, há cura. Então eu vou te dizer, hoje é uma noite para você se levantar e brilhar, como Isaías 60 diz, levanta-te, brilhe, porque a tua luz é chegada, e a glória do Senhor amanhece sobre ti, porquanto eis que a escuridão cobrirá a terra, e dessa escuridão o povo, o Senhor porém levantar-se-á sobre ti, e a glória dele será vista sobre ti. Os gentios virão para a tua luz, reis para o brilho do teu levantar. Ergue os teus olhos em todas as direções ao teu redor e vê. Todos eles reúnem-se, eles vêm a ti, teus filhos virão de longe, as tuas filhas serão levadas nos braços ao teu lado, então tu verás e ficarás radiante, o teu coração temerá e se regozijará, porque a fartura do mar será trazida a ti, as forças dos gentios virão a ti, a multidão de camelos te cobrirá. Os dromedários de Midian e Efã, todos eles desde Sabá virão, eles trarão ouro e incenso e irão proclamar os louvores do Senhor. Todos os rebanhos de Quedar serão reunidos a ti, os carneiros de Nebaiote suprir-te-ão, e eles se achegarão com aceitação sobre o meu altar, e eu glorificarei a casa da minha glória. Sabe qual é a casa da minha glória? É você. Hoje é uma boa noite para a escravidão ir embora, vícios desaparecerem, medos serem, abortados, destruídos, eliminados. Cadê o louvor? Eu tinha mais um tempo, eu ainda tenho, glória. Mas é isso. Acho que eu entreguei aqui o que Deus queria. Agora é com você. Talvez você está aqui essa noite. Talvez seja todo mundo. Se for todo mundo, melhor ainda. Não tem problema não. Mas se ninguém vier, não importa. Deus está abrindo uma porta para que você possa se apresentar diante do rei. Hoje o rei está te chamando. Talvez você está carregando um monte de medo aí, mas hoje ele vai te dizer, não temas. E se essa palavra de alguma forma alcançou seu coração
e ela se encaixou com as realidades que você tem vivido. Talvez você está vivendo aprisionado, talvez você está vivendo com medo, talvez você está perdendo oportunidades. Eu vou dizer, hoje é a oportunidade para Deus, Ele restituir os anos que foram consumidos pelo gafanhoto. Eu vou dizer, Deus, Ele é um Deus de restituição. Se você desejar e quiser renovar o seu pacto, essa mensagem eu estou falando para crentes, mas se tiver pessoas aqui que nunca fizeram Jesus Senhor, e que diante disso falaram, cara, não sei se eu tenho direito não, nem Mefibosete eu sou, mas eu vou lhe dizer, essa promessa não é só para uma raça só, é para todos. Jesus não veio para uns, Ele veio para todos. E talvez você esteja aqui e você fala, cara, eu quero fazer. Na verdade eu não quero renovar, eu quero é fazer o pacto. Bom, esse é o bom lugar para você. Então é isso, eu estou te dando liberdade para você sair do seu lugar. E se você se percebe, cara, eu preciso restaurar a minha vida, eu preciso que a minha comunhão restaurada, eu preciso que a minha posição seja devolvida. Eu queria que você saísse aí do seu lugar e viesse aqui à frente. Cara, por que eu tenho que sair do meu lugar e vir à frente? Porque é uma atitude de você dizendo, eu aceito, eu recebo. Eu não vou deixar mais que a escravidão me domine. Eu não vou deixar mais os medos me dominarem. Eu não vou deixar mais a angústia me paralisar. Sabe, não importa quem você é. Talvez você é até um pastor, talvez você é até um ministro, não importa. O que importa é você não ficar mais preso em coisas que não são mais o seu lugar, que não são para você. Pode até ser pessoas do louvor que querem descer, nem precisa tocar. Só obedeça a voz do Espírito. Só se encaixe, se incline, se mova. Sabe, não deixa seu coração acelerado simplesmente travar aonde você está. Saia desse lugar. Porque eu vou dizer, há um novo começo para nós. Há um brilho de um novo tempo e de um novo dia para nós. Sabe, o Espírito Santo, Ele está aqui. Ele vai arrancar toda a sujeira. Ele vai destampar os poços essa noite. Coisas vão nascer novamente. Promessas vão ser reerguidas. Sabe, os pastores que estiverem aqui, ministros que não vieram aqui à frente, eu gostaria que você me ajudasse. Você, esposa de pastores, eu queria que você me ajudasse ministrando sobre esse povo. Eu sei que é muita gente, mas eu quero que você, sabe, faça algo aqui nesse lugar. Porque eu creio, irmãos, que na imposição de mãos, um poder do alto será liberado sobre você. Eu sei que dias estão chegando, Pai, sobre essa nação e sobre essa terra de Juiz de Fora. Eu sei que as promessas que há muito estavam adormecidas estão sendo acordadas e despertadas. Eu sei que dias novos vão começar nesse lugar. Eu sei que a aceleração vai ficar mais forte ainda. Eu sei que as promessas vão ser alcançadas, que as portas travadas vão ser arrebentadas essa noite. Os empecilhos nessa cidade vão cair por terra. As barreiras vão ser desfeitas. Amizades vão ser restauradas. Conexões vão ser feitas novamente. Eu chamo a harmonia dos pastores dessa cidade. Oh, Pai, derrama a tua unção aqui. Derrama a tua graça sobre esse lugar. Derrama o teu poder aqui, meu Pai, para fazer novas todas as coisas. E até aqueles que não conseguiram sair do lugar, Pai, tem misericórdia, Jesus. Nos alcança, Pai. Nós não queremos viver mais como mendigos, como miseráveis, oprimidos. Não, nós queremos ser livres. Saia daqui todo vício. Saia daqui toda miséria. Saia daqui toda falta de propósito. Saia desse lugar toda opressão.
Tira desse lugar toda falta de identidade, toda distorção de identidade, saia. Levanta homens como homens, mulheres como mulheres. Levanta a família nesse lugar. Restaura o coração dos filhos aos pais e o coração dos pais aos filhos. Que essa seja uma noite de cura, Pai. Restaura famílias aqui. Alcança os maridos que estão desviados. Alcança os filhos que estão sem propósito. Alcança as mulheres distantes do Senhor. Que a tua unção seja tão forte nesse lugar, que não hajam resistências. Que não hajam resistências nesse lugar. Eu oro, quebrando todo vínculo, todo pacto, toda falha, todo erro. Que eles sejam liberados, perdoados, sarados. Não temas, não temas, não temas, eu sou contigo. Não temas, eu sou o teu rei. Restitui emoções nessa noite. Restaura princípios. Ergue esse lugar, Senhor. Ergue esse lugar, Senhor. Ergue esse lugar, Senhor. Ergue esse lugar, Senhor. Ergue um novo dia, um novo tempo sobre esse povo. Tira as marcas, as mágoas, as feridas. Oi, em nome de Jesus. Oh, você é um Deus de restituição, Pai. Restituição, Pai. Você é um Deus de restauração, Pai. Você é um Deus de milagre. Você é um Deus de perdão. Vida, 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 vida. Paz, alegria. Oh, dias maiores estão vindo sobre nós. Coisas estão sendo restauradas ao seu lugar. Eu nos vejo na linha de partida. Deus vai dar o sinal para que nós voltemos a correr. Restituição, Pai, nesse lugar. Tudo aquilo que está preso na justiça seja liberado. Oh, restitui, restitui. Restitui empresas, restitui sonhos, restitui projetos. Oh, marca esse lugar, Pai, com a tua presença. Oh, uma noite nova se erguendo sobre Juiz de Fora, se erguendo sobre o Verbo da Vida, se erguendo sobre essa estação. Hey.
Adore a Ele, querido. Adore a Ele, adore a Ele, adore a Ele.